Olá, acadêmicos! Para quem não me conhece, eu sou Fábio Mendes Ramos e sou professor da disciplina Matemática Computacional. Como o conteúdo da disciplina é um pouco extenso, gostaria de pedir para vocês que dediquem-se o máximo e não preocupe muito em buscar outros trabalhos na página, em outros locais. Hoje nós vamos trabalhar um pouco de geometria analítica. O conteúdo é plano, parábola e hipérbolas. E vamos ao que interessa. Dando continuidade, nós vamos agora na nossa aula. Peço para vocês dar uma olhada nos materiais que está disponível lá na sala virtual. Aí o conteúdo que trabalhamos hoje é o plano, a parábola, a elipse e a hipérbole. Começando a conceituar um pouco sobre o plano. O plano, as coordenadas do plano no quadrante, tem aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Essas seriam as coordenadas sobre o eixo das abscissas e os eixos das ordenadas. Aí aqui é a posição de cada ponto. Se eu quero saber o ponto A, no coordenadas cartesianas, tem um eixo aqui, observa que é o eixo X, e aqui o eixo Y. Então, o ponto A está coordenada 2 para X e 3 para Y. Então, a coordenada do ponto A primeiro vem sempre o X, que é o número 2, e depois vem o Y, que é o 3. Então, a coordenada do ponto A é 2 e 3. A coordenada do ponto B, nessa posição, seria o quê? Menos 1 para X e 4 para Y. Então, a coordenada cartesiana do ponto B estará menos 1 para X e 4 para Y. Então, o ponto está localizado no menos 1 e 4, localizado no segundo quadrante. O ponto C fica localizado no terceiro quadrante, com as coordenadas menos 3 para X e menos 1. E a coordenada também do ponto D está menos 3 para X e menos 4 para Y. Aí, observa também que tem um ponto E. Esse ponto E está sobre o eixo Y. E então, o X dele vale 0 e o Y vale 2. O mesmo acontece com o ponto F. O ponto F ele está sobre o eixo X. E essa coordenada para X ele vai estar passando sobre 0, esse ponto aqui 0 para Y, e 3 para X. Então, vai ser 3,0. Então, vamos dar uma olhada onde se aplica isso lá no GeoGebra. Um exemplo que eu peguei aqui primeiro foi sobre se fosse fazer um jogo ou desenvolver algo sobre as coordenadas cartesianas. Então, aqui tem um plano, aqui que a gente está vendo aqui é um jogo que a gente sempre vê que é uma coordenada. Então, eu quero encontrar onde eu vou atingir esse navio. Qual é a coordenada dele? Então, vou movimentar aqui o cursor do X para me encontrar o navio. É claro que você percebe que aqui ele está direcionando para a coordenada do X para negativo. Só que o X está na posição positiva, então eu tenho que mover esse cursor aqui para a posição positiva. Então, até no ponto qual? Ponto 4. Então, na hora que a gente estiver trabalhando a batalha naval, a gente achou o ponto 4. Ó. Então, ele está aqui, ponto 4. Onde está a coordenada aqui da batalha naval? O navio está nessa posição, X vale 5 e Y vale 7. Então, o X eu posiciono na posição 5, mas eu achei a direção da coordenada X. Agora, eu tenho que encontrar a coordenada Y para me acertar corretamente o navio. Então, o Y vai valer o quê? Vai valer
aqui tem 6, então o y vale 7. Então, desloco, pronto, eu acertei, aí eu conseguiria atingir corretamente a posição do objeto. Então, as coordenadas vetoriais e as coordenadas cartesianas que a gente encontra, isso é para facilitar, né? Então, outro exemplo, né, só para concluir, eu quero saber onde se encontra esse navio na batalha naval. O navio está na posição, ou o navio não, perdão, é o submarino. O submarino está na posição x igual a 8, então desloco, a coordenada x igual a 8. E qual a coordenada y? Y igual a menos 3. Então, movimento para a posição menos 3. Aí encontro com êxito as coordenadas lá no ponto. Então, assim, quando for desenvolver um jogo, for desenvolver algo que auxilia, então a gente tem que entender um pouco sobre coordenada no espaço para a gente identificar as posições onde fica o objeto. Então, sempre o primeiro elemento, a gente está referendo ao eixo x, né? Então, o primeiro ponto x, então a coordenada desse ponto é x valendo 8 e y valendo menos 3. Né? Dando continuidade, a gente vai falar sobre o quê? Distância entre dois pontos. Então, eu tenho esse ponto P, que é a coordenada do P é x1, e coordenada y do P1, do P é y1. Então, x1, y1. E eu quero saber qual a distância de P a Q. Eu sei que a coordenada de Q é o quê? x2, y2. Então, qual a distância desse ponto a esse? Então, é uma ideia de teorema de Pitágoras, né? Você observa a figura aqui. Então, a distância de P a R é essa, eu pego referência à origem aqui, daqui até aqui vale x. Então, deste ponto de origem até aqui vale x. E deste ponto de origem até o x2 é outra distância. Então, x1 menos x2 eu encontro o quê? Essa distância. O mesmo acontece com y. Desse ponto até aqui é o valor de y1 e do ponto de origem até o x2. A distância entre R e Q é o quê? y2 menos y1. E a distância do ponto Q ao ponto R vai ser o quê? A raiz de quadrada, né? Porque o teorema de Pitágoras fala que isso ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Mas eu quero a distância, vira raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Né? Então, eu encontro a distância disso aí. Qual seria, então, a distância do ponto médio? Está vendo esse ponto M aqui? Eu tenho a coordenada do ponto A e tenho a coordenada do ponto B. Qual a coordenada do ponto A? A1 para x, A1, A2, né? A1 para x, A2 para y. E o ponto B, B1 para x e B2 para y. Então, eu tenho essas coordenadas. O coordenada do ponto M, eu não defini. Então, o ponto M vale x e y. Então, a distância, né, determinar a distância, o ponto médio. Então, a distância de A a M é a mesma distância de M a B. Né? Então, como eu iria fazer isso? Eu utilizaria a mesma aplicação. Né? A raiz da distância desse ponto a esse, né? Então, como seria? A1 menos x, A2 menos y, e a mesma coisa eu faria para o valor de B. Então, a distância deles seria a raiz deles, quadrada, na hora que a gente desenvolver, o ponto médio M vai ser o quê? A1 mais B1 sobre 2 e A2 mais B2 sobre 2. Isso seria a ideia, né, da distância de A a M ou de M a B. Então, lembre-se que a distância são o quê? As mesmas. Então, daqui a aqui é a mesma distância daqui a aqui, pois esse aqui é o ponto médio. Né? Então, vamos lá, continuando. Aí, uma das primeiras conceitos que a gente tem que saber é sobre circunferência, né?
todo mundo sabe que com a circunferência mais uma circunferência num eixo de coordenada, eu tenho o eixo Y e o eixo X. Então, eu tenho um ponto C, que é o ponto de coordenada x0 e y0. Então, a circunferência é composta pelo ponto central e o que mais? E o raio de da circunferência. Então, do ponto a raio que percorre da circunferência aqui, ó, a circunferência é esse ponto delimitado pelo ponto central e um raio. Toda essa distância é equidistante, né? Se eu traço aqui a circunferência, eu encontro isso. Então, o que vai ser isso? A circunferência. A distância também, né, da circunferência é o que? Definido, né? A equação da circunferência é igual a raiz, né, do x, né, que é esse ponto de coordenada, x menos x0, mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio. Se eu elevo isso ao quadrado, eu vou encontrar o raio ao quadrado. Então, a equação da circunferência vai dar x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Desenvolvendo toda essa equação, a gente pode encontrar, essa aqui seria a equação reduzida e essa seria a ideia da equação geral. X ao quadrado mais y ao quadrado menos duas vezes, né, porque a equação aqui, ó, produtos notáveis, primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o valor do segundo ao quadrado. Aqui a mesma coisa, o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, é igual. Aí eu pego essa raio aqui, vem para cá, então ele vem negativo. Desenvolvendo, né, eu isolando o x, eu encontro essa equação aqui. Desenvolvendo melhor essa equação, eu encontro essa equação, onde isso aqui é um valor, um escalão, um valor real, valor numérico. Então, vamos dar um exemplo lá no software, né, sobre a circunferência. Né? A circunferência está aqui. Está abrindo aqui um pouquinho. Pronto. A circunferência, quando eu falo, né, tem o raio e o ponto de origem aqui A e esse raio. Então, tudo a região delimitada aqui, ó, toda onde esse ponto C está percorrendo, toda a região delimitada, é o quê? A região da circunferência. Né? Se eu aumento o raio ou diminuo o raio, vai mudar a posição ou o tipo de equação dela. Então, tá aí. O valor de A e B, né, o ponto central, eles são iguais. Se eu desloco, vai mudar as coordenadas aqui do ponto A e ponto B, que a gente vai jogar na equação da circunferência. Então, a posição central da circunferência, quando eu desloco para os quadrantes, eu vou mudando a posição da equação da circunferência. Né? Vamos lá mostrar aqui o conceito. Né? Um momentinho. Pronto. Agora, a gente vai falar um pouco sobre parábola. Né? A parábola tem-se aqui, ó, para definir uma parábola. Primeiro, o que a gente vai falar sobre parábola? Primeiro, a gente tem que identificar na parábola o que esse ponto significa. Está vendo que existe uma reta vermelha aqui, ó, em destaque, e existe esse ponto P aqui. A distância deste ponto aqui, que não, o eixo que eu estou falando aqui, ó, daqui até aqui, é a mesma distância desse ponto até aqui. Então, a gente chama esse de um ponto P qualquer. Então, daqui até aqui é um P e daqui aqui é um P. Então, essas distâncias são a mesma. Outra observação que eu tenho que falar é o seguinte. Observa para você ver, ó, que F a P, então a distância de F a P é a mesma distância de P até esse P aqui, ó. Então, a mesma distância, essa distância a essa aqui são equivalentes. Né? Então, essa distância é igual a essa. Então, vamos chamar isso aqui, ó, esse ponto até isso aqui, de uma corda qualquer. Então, o tamanho dessa corda fixado
um ponto na diretriz, né? E esse aqui seria, daria o nome do foco. Então, ao eu movimentar isso, ó, observe para você o movimento. As cordas, essas distâncias aqui, ó, sempre são as mesmas, ó. Daqui aqui, ó, os resultados da distância sempre são a mesma. Observe para você ver, ó, 1,7, 1,7. Então, daqui aqui vale 1,7, daqui aqui 1,7. Essas distâncias são a mesma. Olha, daqui aqui e daqui aqui é o mesmo valor, que é o valor que eu chamei de ponto de P, né? Daqui aqui P e daqui aqui P. Se eu continuar movimentando, então, o comportamento dessa corda no plano, onde essa aqui seria a diretriz e essa aqui seria o quê? A parábola. Então, o comportamento da parábola é definido desse jeito. Então, eu tenho aqui essa posição daqui equivalente a isso aqui, eu vou chamar, né, de eixo, né, de simetria, que é o quê? Essa parte aqui é equivalente, é igual a essa aqui, só que essa espelho, né? Essa parte é o espelho dessa. Então, esse ponto aqui, essa divisão aqui, eu chamo de eixo de simetria. Este ponto P, nessa posição onde eu divido a parábola ao meio, e essa parte ser simétrica a essa, eu chamo de vértice. Então, esse ponto aqui, o ponto mínimo nessa condição, é vértice, né? O vértice da parábola. Este ponto que está delimitando nas diretrizes, né? A distância aqui equivalente à diretriz, esse nome é chamado de foco, né? Foco. Então, isso aqui é o foco da parábola, essa é a parábola, esse eixo aqui a gente chama eixo de simetria, e essa reta aqui a gente chama de reta diretriz. Então, essa é a ideia de uma parábola, né? Aí existe, nessas condições, os elementos da parábola, né, que a gente está falando. Então, tem um eixo de simetria, tem um foco, o vértice e a diretriz. Esses são os pontos notáveis, né, da parábola que a gente precisa identificar e reconhecer, né? Então, tem a equação da parábola, essa aqui está uma equação. Quando eu movimento, está vendo esse parâmetro aqui, ó, um parâmetro que altera o comportamento da parábola, né? Então, essa parábola aqui, a equação dela, ao movimentar esse parâmetro, ele fica equações diferentes, ó. A posição no espaço, onde é que ela está. Quando eu movimento este parâmetro, vocês veem que ele muda a posição, então, muda a equação também, né? E ao movimentar isso aqui, eu mudo o que? A abertura da parábola, né? Então, existe, né, o comportamento da parábola, onde você aumenta ou diminui sua abertura, a posição no espaço, né, sobre o eixo, né, o eixo Y, e a posição sobre o eixo de quem? X. Então, muda as coordenadas dela, eu mudo a posição onde é que está a parábola. Mudei aqui, mudei as coordenadas, mudei a posição. Mudei as outras coordenadas, mudei a posição. Então, eu estou mudando os pontos de X e de Y e mudando o quê? A abertura, o comportamento da parábola. E tem, né, a outra equação, né, que a parábola não necessariamente é sobre o comportamento dela. Pode ser sobre o eixo Y, também como o eixo X. Então, a mesma acontece, ó. Então, esse comportamento é um comportamento da parábola, né? Existe um ponto aqui, quando ele é igual a uma reta, existe uma equação, né, com a reta e... quando a equação, quando o y é igual a zero, ou quando o x, né, nessa condição aqui, quando existe não existe o x aqui, ó, constante, ela gera uma reta. Então, vou mostrar aí alguns conceitos agora, né, depois de ter visto a parábola, alguns comportamentos da equação da parábola. Então,
a equação da parábola, como a gente já definiu aqui, tem um vértice, aqui tem o foco, né? Então essa distância, todo esse comportamento aqui, ó, é a equidistância do foco ao ponto da diretriz, onde essa distância é perpendicular à diretriz. Então, o comportamento dela. Então, a equação da parábola é dada por quê? X ao quadrado é igual a 2y vezes o P. O P é a posição onde é que está o ponto, lá o comportamento dele, né? Esse seria uma posição, a parábola, observa que existe essa concavidade, a concavidade voltada para cima. Aí, quando P é maior que zero, o comportamento da concavidade da parábola, que é o que refere esse P aqui, ó, o P, se esse P da equação da parábola, quando o P tem a concavidade voltada para cima, o P é maior que zero. Quando a concavidade da parábola é voltada para baixo, o P é o quê? É menor do que zero. Observa também aqui, ó, a equação da parábola. Ó, x ao quadrado é igual a 4yp. Então, a concavidade da parábola está sobre o eixo do x, né? Então, assim, ela tem uma concavidade aqui, então traça-se o eixo x aqui, então ela tem esse comportamento. Então, o vértice, verifica aqui que ele está sobre o eixo y, ou a posição coordenada dele aí. Mas quando ele está nessa posição, nesse jeito, nessa concavidade, né, ou dessa, eu estou falando que a concavidade dela está em direção ao eixo x. Agora, olha para você ver a outra equação, isso também é uma parábola. Agora aqui, ó, em vez de ser x, está y. Y ao quadrado é igual a 4px. Então, observem para você ver que é o mesmo conceito, né? Eu tenho o vértice, eu tenho o foco e eu tenho a reta diretriz, né? Nesse caso, a diretriz minha é x igual a alguma coisa. A diretriz aqui é y igual a alguma coisa. Então, pode-se também relacionar a concavidade, a posição em cima da diretriz, né? Então, aqui, essa distância é equivalente a essa, né? Então, também a gente pode definir que quando P, né, nessa condição, né, P maior que zero, seria o comportamento da parábola nesse sentido. Quando P menor do que zero, inverte a parábola, né? Aí, essa seria a ideia das coordenadas da parábola. O mesmo acontece aqui, ó, quando eu vou mudar a posição, a translação dele em cima do eixo, né? Então, ele está naquela origem, eu quero fazer uma translação, então eu quero mudar as coordenadas do ponto P. Então, P está nessa posição, eu quero mudar P para essa posição. Ou aqui está aqui a origem e eu mudo ela para essa posição. Então, o que acontece? X é igual, aí eu tenho que encontrar uma equação, x0 mais 1 e y0 mais 1. Então, aí define uma equação geral da parábola. Então, aí para a parábola existe uma equação desse jeito, x menos x0. Então, o vértice nessa condição, ó, x0 e y0, é a posição do vértice. A princípio, quando a gente estava falando os outros gráficos, o vértice estava na posição da origem. Essa seria agora a posição do vértice da parábola. Então, x menos x0 ao quadrado é igual a 4p menos 4p vezes y menos y0, equivale à equação da parábola. O mesmo acontece se eu fosse mudar a posição dessa parábola em relação a y, né? Eu inverteria y ao quadrado, aí mudaria as coordenadas dela, como é nessa condição aqui, ó. Então, a posição onde é que ele está, é as posições dos vértices da parábola onde é que ele está deslocado. Então, vou mostrar para vocês o que significa isso, né? É como se eu tivesse, vou fechando uns aqui, parábola, aqui, ó. A posição da coordenada da parábola, né?
Aí, ó. É como se esse aqui seria a equação geral, né? Que refere-se a... Eu vou mostrar o do x aqui. Aqui o vértice está localizado mais ou menos na posição aqui, ó. Vamos pôr o vértice, o x, um número melhor. 1,5. Né? Então, esse coordenado aqui, ó, 1,5 é o vértice. E o x igual a 1. Aqui. Então, essa seria a posição da equação, dessa equação aqui, quer ver? Essa equação. Isso aqui, qual é esse valor e qual é esse valor da equação da parábola? Os pontos dos vértices, que são esses aqui, ó. Então, a equação da parábola geraria isso aqui na hora que eu desenvolvesse essa equação aqui. Eu tenho o ponto x vértice 1,5 e y1. Então, eu venho na equação aqui, ó. Esse ponto aqui vai ser 1 para y e menos 1,5 para x vértice. Então, na hora que eu desenvolvo isso aqui, essa equação, eu substituo aqui o valor, até peço para você depois substituir para vocês testarem, né? E qual a distância de P? Aí eu vou determinar a giratriz e determinar a distância dele de P a diretriz, ao foco, né? Que aí eu, sabendo o foco, aí eu determino da equação, né? Agora a gente vai falar sobre elipse, né? Lembrando que depois a gente pode fazer alguns exercícios aí para melhorar o entendimento, né? Vamos lá na elipse. Mostrar outra, antes de ir na elipse, vou mostrar mais uma equação da parábola, né? Vou voltar aqui, porque eu vi aqui, achei interessante a gente mostrar mais essa equação da parábola. Aí, ó. Os valores que eu atribuí aqui, ó, né? Posição, a distância desses focos, né? Então, a coordenada H vale 0 e o K, se eu mudar aqui, ó, mudar o K para 1, não, perdão, vou mudar o H aqui, H valendo 4, eu vou mudar a posição, né? Então, aqui, ó, então, se eu mudei a coordenada, ele estava nessa posição aqui, ó, H0, ela vem aqui, ó, o vértice está 0, né? 0, se eu mudo aqui para um outro valor, por exemplo, 9, eu mudo a posição. Então, a diretriz está aqui. Então, quanto vale daqui até essa posição e dessa posição, que é o valor de P, que é os valores do foco. Então, eu mudo o P. Se eu aumento o P ou diminuo o P, eu mudo o foco. Eu empurro P igual a 1. Então, eu gero essa equação aqui, ó. Se eu mudar, alterar o valor de K, deixa eu alterar o valor de K aqui para 2, só para vocês verem que a posição do vértice ela muda lá um pouco. Se quem é H e que é 9 é o valor de quem? X. E 3 o valor de Y. Então, a equação y menos y0, né, naquela que eu mostrei, é igual a 4 vezes o foco 1 menos 5y0. Então, eu vou mudando as coordenadas. Se eu mudo aqui, ó, por exemplo, vou achar esse ponto aqui, ó, esse ponto 3. Eu quero que o vértice fique aqui no ponto 3. Então, o ponto 3 é quem? Quanto vale 3? É o valor de x. Então, em vez de 9, eu ponho x igual a 3. X igual a 3. X igual a 3. Né? O vértice veio 3. Agora, o y igual a 0, que aí ele vem para a posição que eu quero, aqui, ó, y3. Então, 0. Opa. O que foi que eu fiz? Não, o y, o x0, né? Então, a posição x0, eu quero x3. x3 e y, 0. Aí, pronto. Quando y é 0, né, o ponto 0 está aqui, então ele vem para cá, onde é que eu queria.
Se eu aumento o foco, eu posso, se eu aumento o foco, eu aumento também aqui a abertura da parábola. Se eu diminuo o foco, eu diminuo a abertura da parábola, que é a distância entre as diretrizes, né? Isso é importante que entenda isso aí, né? Vamos lá, continuando agora, nós vamos falar sobre elipse, que é o conceito que eu queria falar aqui agora sobre elipse, né? O que vem ser elipse? Vamos ver o comportamento num plano, né? Então eu tenho dois pontos fixados, qualquer. Então, eu considerando a distância de F1 a D e de D a F2. Observe, ó, D a F1 vale 4,5. E a distância de D a F2 está valendo 2,56, beleza? Mas a soma de DF1 mais DF2 dá o quê? 7,21. Então, se eu movimentar o D, ó, eu vou alterar as distâncias aqui, mas o resultado vai sempre ser o quê? Igual. Então, F1 até D mais D a F2, o resultado está sempre dando o mesmo. Então, observe para vocês verem. Os resultados sempre é igual. Então, a distância daqui a aqui é a mesma, mais essa distância, e o resultado é sempre esse valor. Então, o comportamento do gráfico, né? Esse onde a gente está criando aqui um arrasto, né? Uma figura. Então, toda essa região aqui é composta pelo quê? Essa região, esse percurso aqui todo é composto pelo quê? A distância desse ponto até D mais esse do D até esse ponto. Então, a distância focal. Então, a soma do segmento, a soma é sempre igual, ou seja, não importa o ponto D está, a distância entre D a F1 e F2 será sempre igual, né? Então, não importa a posição onde é que está o ponto D, ó. Observe para você ver, não importa onde é que está a posição do ponto D. A soma deles sempre dá o quê? O mesmo resultado. Então, definição. Dado dois pontos distintos, F1 e F2, pertencente a um plano, né? Esse plano aqui a gente chamou de alfa. Seja 2C a distância entre eles, então a distância aqui, ó, essa aqui, ó, chama o quê? A distância, não, perdão, a distância entre esses pontos vale 2C, né? Então, a elipse é um conjunto de pontos do plano cuja distância de F1 e F2 é uma constante igual a 2A. Então, essa corda aqui, ó, vale 2A, e a distância desse ponto a esse vale 2C. Então, daqui a aqui vale 2C, e isso aqui até aqui vale o quê? 2A. Então, essa seria mais ou menos a definição de elipse, né? Os elementos da elipse. O que a gente precisa identificar na elipse? Essa distância entre os focos, então a soma deste ponto até aqui, ó, vale o quê? 2A. A distância desse foco a esse aqui vale o quê? 2C. Então, a distância dos focos vale 2C. Né? Então, esse ponto aqui é o ponto central da elipse. Aqui, esses são os pontos dos focos da elipse. A distância daqui, né? Vamos lá. Um momento, né? A distância deste ponto A1 até A2, né? Nesse caso, A1 até A2, também é chamado eixo maior da elipse, né? Nessa condição aqui é o eixo maior. E essa distância
Daqui aqui é o que? Eixo menor. Então, a elipse a gente precisa identificar esses pontos, né, que é os pontos do eixo menor. Tem que identificar esses pontos, que é os pontos dos eixos maiores. E tem que saber que a distância daqui até aqui, né, a distância dos focos vale o quê? A distância focal vale 2c. Então, a distância deste ponto a esse aqui vale c, como a distância daqui aqui vale c. Então, a distância daqui até aqui, ó, que é a distância dos eixos menor, a gente chama de quê? De b. Então, daqui aqui vale b e daqui aqui vale b. Então, a distância entre o eixo menor vale o quê? Vale, nessa condição aí, vai valer o quê? 2b. Então, identificou esses pontos, aí a gente consegue identificar a equação da elipse. Lembrando que aqui, ó, isso aqui vale C, aqui vale B e aqui vale A, e esses são perpendiculares, então eu posso atribuir a relação notável do teorema de Pitágoras, que fala o quê? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? Isso é importante, então vou movimentar aqui para vocês verem que se eu movimento o valor de B, né, a distâncias focais pode alterar o foco, como também altera o quê? A achatura da elipse, né? A elipse pode ser mais achatada, como ela pode ser mais aberta. Né? Ela chega até um ponto de os focos serem os mesmos. Se os focos são os mesmos, dá a ideia de quê? De uma circunferência. Então, quando os focos de uma elipse estão na mesma posição, a gente fala que aquilo é uma circunferência. Então, a circunferência é um caso particular do quê? Da elipse. Né? Então, vamos ver uma equação, né? A equação reduzida da elipse. Ó, F1 é menos C, 0, então as distâncias focais é daqui até aqui, né? Os focos é o que? Menos C e 0, e o outro foco é o que? O ponto C e 0. Pronto, aqui. E nesse caso o foco vai ser o que? Menos 4 e 4. Né? Importante observar isso aí. A equação é o que? Equação reduzida. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. Observe isso aqui, mais adiante a gente vai falar. Então, a distância de um ponto desse P, F2 a F1, a soma deles vai ser o quê? 2A. Então, eu já tenho o valor de A, tenho o valor de C e tenho o valor de B. Com isso aí tudo, eu consigo encontrar o quê? A equação da elipse, né? Esse é um comportamento, a elipse, né? E aqui é o outro, observa que isso aqui, aí a outra posição, o outro comportamento da elipse. Observe que quando existe um valor aqui, ó, este valor aqui, ó, que vem com y, com x, e o eixo e o valor que acompanha na divisão o y, né? Esse valor é menor do que esse, nessa equação aqui. E nessa equação aqui, ó, esse valor que vem com x é maior. Então, dependendo do valor que acompanha o x e o y, o comportamento da elipse vai depender, né? O eixo maior da elipse, né, que é esse eixo maior aqui, vai estar na posição. Tem hora que o eixo maior da elipse vai ser paralelo ao eixo x, como se eu mudar a posição, né, o eixo da elipse vai ser paralelo ao eixo, o eixo maior vai ser paralelo ou coincidente ao eixo do y, né, o eixo maior da circunferência. Então, é bom observar isso aqui, né, porque o comportamento vai depender do valor, né, a posição onde é que está a elipse vai depender desses valores aqui, ó, depende do valor de A e de B, né, e como aqui também, ó, vai depender do valor de A e B. Então, observar isso aí é que é interessante que vocês entendam isso aí na elipse. Então, vamos lá. Mostrar para vocês mais uma equação da elipse. Eu vou alterar, né, esses valores,
Depois eu mudo a coordenada lá, para vocês verem os focos. Se eu mudo aqui, eu vou mudar os posição, né, do ponto central. O ponto central, se eu mudo, ele vai mudar a posição lá. Se eu mudar aqui para 3, ele muda a posição do ponto central. Se eu mudo aqui para um outro valor, por exemplo, 4, ele muda a posição do ponto central. Depois a gente observa isso aqui melhor. Porque, né, outra equação aqui para... Aqui, ó. A equação, eu vou voltar, depois eu volto aqui. Vamos continuar o conceito lá e a gente volta aí mais adiante. Então, a elipse, né? A distância, né? Que a gente falou lá. Então, o que é uma elipse? É a distância no plano, né? Eu tenho um plano e eu tenho dois pontos fixados, que é os focos, e o comportamento, ou a posição onde P vai deslocar toda essa região formada aqui, vai definir o foco, né? Então, a distância, então isso aqui, ó, vai determinar a corda que determina toda a região, né? Uma observação que a gente tem que verificar é que a distância entre os dois focos vale, né, 2C, que também já foi comentado, e a equação, né? Então, a distância desses dois pontos aqui vale 2A, né? Que é o eixo maior, né? E o eixo menor da elipse vale quanto? 2B, né? Então, aí, isso aqui eu tenho os focos, então daqui equivale C e daqui equivale C também. Tem a distância desses pontos, né? Daqui equivale 2A, ou perdão, daqui, desse ponto central aqui vale A e desse ponto central aqui vale A também. Então, a soma, posição deste ponto até esse aqui vale 2A, daqui equivale 2B e esse ponto aqui é o A. Então, a ideia é os pontos notáveis que a gente precisa saber da elipse, né? Aqui, a excentricidade. O que é excentricidade? É uma razão, né, que a gente faz em que determina o comportamento da elipse, se ela é mais arredondada, ou ela é mais achatada, ou ela é mais oval. Então, quanto menor o valor de sua excentricidade, mais redondinha a elipse é, né? E quando maior o valor da elipse, quanto mais próximo de 1, mais achatada a elipse é. Então, a excentricidade varia entre 0 e 1, porque é uma razão a divisão dela, né? Outra equações, né? Equação da elipse. Aí que eu falei que era importante verificar o valor de A, porque dependendo da posição do foco e como vai ficar a elipse. Então, se A é maior do que B, então o eixo maior da circunferência vai ser paralelo, né, ou vai estar sobre o eixo X. Se o foco, ou esse valor B for maior que A, o eixo maior da elipse é sobre o eixo dos Y, né? Então, aqui vai dar a ideia das coordenadas. Se eu mudar a posição central, né, da elipse, eu vou gerar essa equação aqui, ó, que é a equação, né, x menos x do ponto. Então, esses pontos x0 e y0 é a posição do ponto central da elipse. O valor de A e B, se alterar esses valores, vai mudar a posição lá do eixo central da elipse, né? Que é essa condição aqui, ó. Né? Vamos lá. Aqui. Se eu mudo a posição central, que é C, né? Então, vou mudar a coordenada do eixo maior. Eu mudo a posição, a equação da elipse, né? Elipse é definida por x menos h ao quadrado menos y, né? Então, esse valor é o de x0, y0. Se eu mudo as coordenadas, eu mudo. Se eu aumento aqui, ó, eu aumento a posição, né? Se A maior que B, ela fica nesse sentido. Se A é menor do que B, se eu aumento A, ela fica maior que B, muda o comportamento do gráfico.
nessa condição aí. Né? Vamos voltar lá agora. Agora nós vamos dar uma ideia um pouco de hipérbole, né? Aí eu vou definir as equações da hipérbole. Né? O que vem ser hipérbole? Vou mostrar um pouco o comportamento dela no, né? Comportamento da hipérbole. Observe para você ver. As posições aqui, ó. Posição focal, esses são os pontos fixos, F1 e F2. Olha para você ver. A distância de F1 a T, né, que foi definida aqui. E a distância deste ponto até T, né, eu deveria ter chamado de P. Podia até renomear isso aqui para P. Renomear, né, porque isso é P. Aí, ó. A distância daqui até P e essa distância daqui a PP. Só que observa para você ver que de F2 a P vale 6,72. E de F1 até P está valendo 2,72. A subtração, tá vendo que eu estou fazendo? Eu estou subtraindo um módulo, né, para gerar um valor sempre um resultado positivo. Esse menos esse sempre está dando um valor 4, né? Então, vou movimentar aqui, ó. Movimentando P, então essa distância aqui sempre são iguais, ó. Quer dizer, a subtração sempre vai dar o resultado igual. Então, daqui menos esse sempre está dando o resultado o quê? 4. Então, se eu movimentar, 15 menos 11, então daqui aqui vale 15, daqui aqui vale 11. Então, 15 menos 11, 4. Vem a mesma ideia. Eu tenho um foco, né? Então, qualquer posição aqui, ó, 7,41 menos 3,41, eu sei que dá 4. Então, a distância daqui aqui vale 3,41 e daqui aqui vale 7,4. Então, essa aqui gerou esse gráfico aqui, né? E se eu mudar, né? Mudar o ponto para outra posição, tá vendo? O foco, a distância do foco, tá vendo? São as mesmas, muda a posição, a distância, ó. Então, o comportamento da elipse gera-se esse gráfico, né? Então, a elipse, eu tenho 2 pontos fixados e a região onde percorre, a subtração dessas distâncias gera sempre um mesmo resultado. Então, define-se uma elipse, né? Então, o que a elipse é? É um lugar geométrico de um plano, tais que os valores absolutos, né, que é o valor positivo da distância dos 2 pontos F1 e F2, os focos, né, do mesmo plano, é uma constante, né, que é o resultado, que é essa constante 4, onde, né, o 2A, né, que eu vou chamar que a soma, isso aqui tudo, né, vale 2A, onde 2A é menor do que a distância de F1 e F2. Quer dizer, nessa condição que a distância de P, né, a distância desse ponto P ao foco 2, né, ou, perdão, de P ao foco 1, a distância de P ao foco 1, menos a distância de P ao foco 2 é sempre igual a quem? 2A. Então, esse 4 aqui seria o que? O valor de 2A, que é o valor né, do resultado da distância. Né? Então, vamos mostrar para vocês mais alguns conceitos. Né? Então, se A é um número, né? Se A é um número real, tal que, né, o valor, o resultado, né, da posição de F1 AP menos F2 AP é igual ao módulo de A, o valor absurdo,
Então, sobre um plano, esses pontos deslocando sobre o plano é definido como hipérbole, né? Algo que a gente precisa identificar na hipérbole é essa questão, né? Então, a gente identificou os focos, né? Os focos. Então, a distância dos focos, né, vale, nessa condição aqui, ó, 2c. Então, a distância dos focos vale 2c. A distância, cria-se, né, a distância desse foco a esse foco aqui, ó, vale 2c. A distância dos vértices, né, de A1 até A2 vale o quê? 2A. Então, daqui equivale A e daqui vale A. Cria-se um eixo, né, que a gente chama o eixo imaginário, né, que a gente vou comentar isso mais adiante para você, um eixo imaginário, né, e essa distância desse ponto a esse vale B e daqui aqui vale também o quê? B. Então, desse ponto a esse ponto do eixo imaginário vale o quê? 2B. E o que vem ser a equação da elipse? X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. Né? Então, vamos voltar lá. Aqui, ó. Elementos da elipse. Então, eu tenho este ponto, que é o ponto imaginário. Tenho este ponto a esse que vale 2A. E a distância dos focos vale o quê? 2C. Então, daqui até aqui vale C e daqui aqui vale C. Esse ponto central. Se eu desloco o ponto central, eu mudo as coordenadas da hipérbole. Se eu desloco o ponto aqui, imaginário, eu vou mudando o comportamento da hipérbole. Movimento o valor de A, quanto maior o valor de A, menor o valor de A. Posição de B vai distanciar o foco e vai aumentar a inclinação, tá vendo? Esse seria o comportamento dos elementos que a gente precisa saber. E é claro que a elipse também tem o comportamento paralelo ao X, né, que é o vértice, né, de A e A, eles são paralelos a X. Se eu mudo a posição, né, aqui eu exibo o eixo, perdão, aqui, né, gera a equação diferente. Então, muda o comportamento. Né? Então, vamos lá. Tem-se, que a gente tem que chamar assíntota da elipse. Então, passa-se uma reta neste ponto central, né? Y é igual a menos B sobre A, uma reta assíntota. E Y igual a menos B sobre A, outra reta assíntota. Então, essas retas aqui, ó, elas nunca se encontram, esses pontos, porque eles são paralelos. Vou mostrar mais um comportamento aqui da elipse. Então, eu estou mostrando aqui a equação, né, reduzida da elipse. Tem outra maneira que você definir, né, tem os pontos, os focos. Então, tem uma maneira de definir a elipse como assim, eu parto a elipse e crio duas parábolas, né? Então, né, aqui estão a diretriz dessa parábola e a diretriz dessa parábola. Seria mais ou menos outra ideia. Então, o círculo focal dela, o ponto em que esse ponto da diretriz sempre ser igual. Então, era outra maneira de, olha, que esse foco, né, é uma parábola, que é a diretriz da parábola, o que é o mesmo acontece aqui, né? Seria o mesmo aconteceria aqui. É o comportamento inverso, né? Mostrar as assíntotas, Então, a equação, né, geral é definida por isso. Qual a diferença da elipse para a hipérbole? A elipse e a hipérbole tem os comportamentos do que? Esse valor aqui, ó, para a hipérbole é negativo e para a elipse é positivo. Então, o comportamento é o gráfico gerado e o sinal. Alterei o sinal, eu gerei um hipérbole e alterei o sinal, o elipse. Né? Então, a ideia de
mostrar para vocês era isso. Então, eu vou deixar alguns exercícios para vocês dar uma resolvida, né? Vocês resolvem esses exercícios aí. Aí, posteriormente, eu venho ou eu passo um gabarito para você desses exercícios, mas é uns exercícios para vocês pensarem como resolver esse comportamento, né? Vocês esboçar o gráfico da parábola, né? Depois tem obter as coordenadas do vértice da parábola aqui, e tem mais uma equação aqui. Parece que eu só fiz equações de parábola. Ah, não, fiz aqui também. Tem a elipse e tem a hipérbole. Então, posteriormente a gente vai fazer, porque senão o tempo fica mais cansativo para a gente. Então, eu tenho aqui algumas referências para vocês dar uma analisada sobre onde é que eu peguei esses objetos, onde é que eu peguei essas aplicações aqui, e teve umas que foi eu mesmo que fiz, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês por hoje, tá bom? Então, tenta resolver esses exercícios aí. Gente, então, o questionamento nosso é o seguinte. Um esguicho, né, na posição de origem, ela lança uma água e descreve uma parábola. A parábola tem vértice no ponto x1, coordenadas para x1 e para y5. Qual a altura, né, do filete de água, né, na distância de 1,5 metros da origem sobre o horizonte OX? Finalizamos, né, vimos um pouco sobre parábola, plano, elipse e hipérbole. Agora, recomendo a todos vocês que estudem. O material é Geometria Analítica, de Gabriele Lopes e Jacques Lopes. Resolva os exercícios e bons estudos.